Ninguém da igreja. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de estudo da palavra e adoração, oração e estudo da palavra, nosso Deus. Nós queremos agradecer a cada um, dar a saudação, as boas-vindas a você que está conosco para orar e engrandecer o nome do Senhor e ouvir também uma palavra do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, vamos orar para iniciar o nosso culto, que é o culto de oração, então nós precisamos orar ao nosso Deus e clamar a Ele em todos os aspectos, em todos os sentidos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus de amor, de infinita misericórdia, Deus bendito e amado, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos para consagrar as nossas vidas ao Senhor, para buscar a Tua face, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, para falar contigo neste momento. Ouça, Senhor, a nossa oração, ouça a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa adoração e transmita, Deus, o recado que o Senhor tem para nós neste dia. Que a mensagem do Senhor possa alcançar os corações de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando neste momento, onde quer que esteja, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, para louvarmos o Teu nome. Receba, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no texto de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, Jeremias 29, nós vamos ler os versos de 8 a 14. Jeremias 29, de 8 a 14, diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esta palavra é muito pertinente para nós hoje, porque mostra, um alento do Senhor neste momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de
exílio dentro da nossa própria casa. E o Senhor fala para nós que Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai atender o nosso clamor. E nós, como ali o povo de Israel estava com o tempo contado de exílio, nós também teremos nosso tempo contado. E em breve, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, estaremos todos reunidos para louvar ao Senhor na casa que foi construída para esta finalidade. Vamos continuar orando ao nosso Deus, vamos continuar buscando ao nosso Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração, e só Ele tem a resposta para cada um de nós. Nós vamos orar mais uma vez, mas nesse momento de oração nós queremos clamar ao nosso Deus pelos campos missionários. Nós temos visto, agora recebemos uma informação de que alguns campos estão passando por necessidade de alimentos e nós precisamos participar, meus irmãos, contribuir para que a obra do Senhor possa avançar cada vez mais. E esta igreja aqui tem sido um exemplo de igreja que busca fazer a vontade do Senhor e expandir o reino de Deus aqui nesta terra. Louvado seja o nosso Deus pela vida desta igreja que tem trabalhado e se empenhado neste propósito. Nós vamos orar também pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão nos dirigindo neste momento, para que o Senhor dê sabedoria a cada uma delas. Vamos orar também pelas escolas, pelos professores, pelos alunos, para que possam também ter paz no seu coração. Pelos pais desses alunos, como eu, por exemplo, nós temos vivido tempos de mudança em nossa casa, em nosso lar. Não somente agora somos pais, somos pastores, somos professores. Hoje cada pai tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Nós precisamos orar também por essa situação e orar para que Deus dissipe do nosso meio essa pandemia que tem incomodado o mundo inteiro. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, vamos buscar a Ele que é digno de todo louvor, de oração, e que é o Deus que responde às nossas orações, como disse Jeremias. Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai, nós estamos orando, buscando ao Senhor, buscando a Tua face, ó Deus, porque sabemos que só em Ti nós podemos encontrar a resposta certa para a nossa vida, a resposta certa para o nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. E neste momento nós queremos lembrar ao Senhor dos nossos governantes. Ó Pai, toma o nosso presidente, seus secretários, os executivos, ó Deus, legislativos, os judiciários, ó Pai, toma os três poderes nas Tuas mãos, que é o Deus Todo-Poderoso, e age, ó Pai, agora neste momento, começa a intervir com a Tua presença, para que seja feita a vontade do Senhor, lá, ó Deus, em Brasília, onde estão os nossos governantes. Também, ó Deus, em cada estado do nosso país, age na consciência dos governadores, dos deputados estaduais, Senhor, dos secretários, de todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, nessa questão de combate a essa pandemia, que o Senhor clareie a mente, ó Deus, para que eles possam realmente entender que eles precisam lutar e batalhar pela população, Deus. Trazemos também, ó Deus, ao nosso município. Pedimos, Pai, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, pelos nossos secretários municipais, ó Deus, pelas pessoas que também regem os nossos municípios, que a mão do Senhor se faça presente, para que tenham sabedoria no lidar, para que estejam tranquilos. Eu imagino agora, Deus, também cada um deles, como nós estamos vivendo momentos de ansiedade, de incertezas, e muitas vezes, ó Pai, de situações que nos deixam estressados, tiram a nossa paz, que eles também, ó Deus, neste momento possam encontrar a paz que só há em Ti. Pedimos a Deus por aqueles que estão passando por momentos de enfermidade. Visita os leitos de hospitais, visita as casas, ó Deus, onde as pessoas estão enfermas. Visita os idosos neste momento, Pai, traz o alento do Senhor, o carinho e o cuidado, em nome de Jesus. Queremos clamar, ó Deus, pelos nossos missionários.
guerreiros e guerreiras do Senhor, homens e mulheres valorosos que dedicaram suas vidas a proclamar o Evangelho em cada canto do nosso mundo. Que o Senhor visite cada um deles agora onde estiver, independente da agência missionária, independente se são brasileiros ou não, mas são servos, são irmãos em Cristo, são pessoas que estão doando as suas vidas para levar o Evangelho a quem ainda não conhece. Senhor, nós clamamos pelas misericórdias do Senhor sobre os nossos profissionais da saúde. Visite, ó Deus, cada um deles, principalmente, ó Pai, os profissionais aqui em nosso estado, na Regional de Glória, onde nós temos ali pessoas conhecidas, membros da nossa igreja, Pai, que estão trabalhando ali em Capela, Senhor, em Rosário, ó Pai. Nós pedimos a Deus a mão do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos, sobre a Esther, sobre a Edenilson, Senhor, sobre a Enesilde, sobre o Fabrício, Pai, Débora, tantos outros, ó Deus, que têm trabalhado, se empenhado dentro da área da saúde, levando esperança, mesmo sabendo que eles estão vivendo uma angústia interna. Mas nós cremos que a mão do Senhor está sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus servos nesta batalha, fortaleça aqueles que são fiéis ao Senhor, para continuarem lutando, e que neste momento em que vivemos a escuridão, eles possam, Deus, mostrar a luz de Jesus. Senhor, em especial nós clamamos pela nossa igreja, que o Teu Espírito continue trabalhando, ó Deus, continue agindo no nosso meio, transformando, moldando, trabalhando os nossos corações, para que possamos crescer, ó Deus, crescer espiritualmente, buscando a Tua face, buscando, ó Deus, a Tua presença, nos tornando cada vez crentes melhores diante de Ti. E que após esse momento de reclusão, de pandemia, de quarentena, nossa igreja, Deus, possa ser uma igreja melhor, uma igreja que busca a santificação, que busca, Deus, se colocar na brecha, que busca, Senhor, trabalhar mais pela unidade, pelo fortalecimento do Evangelho e a expansão deste Evangelho, seja em nossa cidade, em nosso estado, no país ou até os confins da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, tenha misericórdia da nossa vida, fortaleça-nos neste momento também. Em especial, agora também quero clamar ao Senhor pelos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista de Itabaiana, Deus, que estão vivendo um momento de transição ministerial em plena esta quarentena. Tem pelos irmãos que estão ali, ó Deus, enfermos, que estão, ó Pai, necessitando, carentes da presença do Senhor e do conforto do Senhor, e principalmente, ó Deus, do alento pastoral. Que a mão do Senhor esteja agora com eles ali também, fortalecendo os nossos irmãos, dando a eles ânimo, Deus, neste momento, para que eles possam lembrar que a esperança está em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos por cada pessoa que está agora acompanhando este culto. São tantas pessoas, ó Deus, visite cada uma delas. Algumas a gente nem conhece, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe do coração de cada um, o Senhor sabe da intenção de cada um. Visite, Senhor, neste momento, para que possam também receber o alento, o conforto e a paz que excede todo entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Nós queremos falar com os irmãos acerca da nossa sala de oração. Segunda-feira nós fizemos uma sala de oração pelo Instagram. Não achei que fosse ter tanto sucesso assim. Foi maravilhosa a nossa sala de oração. E os nossos irmãos estão querendo bis, estão querendo mais, e muitos irmãos estão querendo participar. Então, segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos novamente transmitindo mais uma sala de oração, onde nós nos reunimos online. E você tem a oportunidade de participar, enviando seus pedidos de oração, enviando ali sua solicitação, se você quiser orar
e falar conosco ali, falar com Deus ao vivo, juntamente conosco, sentir o carinho e o aconchego da igreja do Senhor. Então venha participar conosco, segunda-feira às 19 horas no Instagram da nossa igreja, @Pibade na rede, e você vai estar participando conosco ali deste momento de oração. Nós estamos reunidos só para orar. Nós ali lemos um texto da Bíblia, cantamos uma musiquinha só para dar um início até o pessoal chegar, mas estamos reunidos só para oração. E contamos com você. Você é nosso convidado a estar conosco neste momento de oração. Nos dias 28, 29 e 30, se eu não me engano, mas é o final do mês, agora nós teremos uma conferência missionária, Conferência da Família, transmitida pela Junta de Missões Nacionais, e nós teremos a transmissão ao vivo no Facebook da nossa igreja. Então você que está nos acompanhando, nós queremos encerrar o nosso mês da família, transmitindo este culto aí, essa conferência do mês da família. Minha família transformada pelo Evangelho de Cristo. Então venha participar conosco, fique lá, nós já postamos lá a nossa imagem, então grava ali as datas, o horário e venha participar conosco desta grande conferência em prol da família. Jesus transforma minha família. Nós vamos louvar o nosso Deus, vamos entoar louvores a Ele neste momento. Nós vamos cantar águas purificadoras, águas que limpam, águas que trazem de volta a nossa mente, a nossa vida, a lembrança daquilo que Cristo fez. E nós precisamos, meus irmãos, neste tempo, nós precisamos buscar essa água do Espírito que purifica, que limpa e que transforma a nossa vida.
traz bênção sobre a nossa igreja, aquela chuva que traz bênção sobre o nosso lar, a nossa casa. Nós temos experimentado isso neste momento aqui em nosso estado, tem chovido chuvas de bênção do Senhor. Nós sabemos que isso é para a honra e glória do Senhor, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem moldado e apoiado e visto a nossa dor, e a chuva representa a bênção do Senhor sobre o seu povo, sobre aqueles que clamam, que oram, que choram, que buscam. Sabemos das dificuldades que enfrentamos neste momento, mas em nenhum momento nós podemos de agradecer ao nosso Deus. Não podemos deixar de agradecer a Ele que tem cuidado de nós em cada mínimo detalhe desta vida. Então nós vamos adorar o nosso Deus agora, cantando: Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor que me faz crescer e me faz caminhar na presença dEle sempre. Não consigo, eu falo de
Meu querido irmão, minha querida irmã que está aí conosco, abra sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a mutualidade cristã e nós já estamos quase encerrando essa série de mensagens. Domingo, por exemplo, nós já encerraremos a última mensagem sobre a cruz de Cristo. Será a nossa última mensagem sobre essa série, e aí estaremos iniciando uma outra série, agora no livro da Bíblia. Então, você que está nos acompanhando, que chegou pela metade, tem acompanhado as nossas mensagens nesses últimos tempos, algumas nós saímos da série por causa de alguns acontecimentos especiais, algumas ocasiões especiais, mas frequentemente nós temos pregado a nossa série de mensagens, e isso já vem há algum tempo. E nós estamos falando sobre a mutualidade cristã, sobre uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outra versão da Bíblia diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Meus irmãos, está aí uma tarefa difícil, está aí algo complicado de fazer. Confessar os pecados uns aos outros, confessar o meu erro, mostrar para a pessoa que eu sou falho, que eu tenho defeitos. Essa é uma situação extremamente complicada. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, para o que Tiago fala, a confissão, meus irmãos, é uma oportunidade de restauração para quem fala e uma responsabilidade para quem ouve, pois deverá manter a singularidade do sigilo que protegerá aquele que confiadamente abriu o seu coração para você. Olha a responsabilidade de uma confissão. A confissão não é a responsabilidade do pastor, do padre, do líder religioso, de quem quer que seja. A Bíblia deixa claro para nós que a confissão é para ser feita uns com os outros, trazendo para nós assim uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que ouvir e não transmitir o que ouvimos para outras pessoas. É uma estrada, meus irmãos, de mão dupla, onde se pode reconstruir a vida daquele que, sofrendo com o peso do pecado, necessita encontrar alguém de confiança com quem possa dividir o fardo das suas angústias, do seu peso, das suas dores, das suas ansiedades. Muitas vezes o pecado é causado por situações que nos fogem do controle, e nós precisamos de um ombro amigo, de alguém para confidenciar o nosso pecado. É a provisão, meus irmãos, a confissão é a provisão divina do alívio para aquele que feriu o princípio bíblico. Nós sabemos que pecar é transgredir a lei, transgredir o mandamento. Pecado é você desviar do propósito que Cristo tem para a sua vida. Isso é pecar. Então, quando nós confessamos, nós estamos trazendo uma provisão divina, um alívio à vida dessas pessoas, para que eles possam regressar, se sentir acolhidos diante daquilo que a palavra já o acusa. Ele não precisa de um acusador, ele não precisa de um juiz, porque a palavra de Deus, ela está aqui para isso. É a palavra de Deus que vai nos julgar. E se nós conhecemos a palavra e sabemos como ela é eficaz, nós sabemos também o quanto ela nos incomoda quando nós erramos. Confessar, meus irmãos, é o passo seguinte
ao reconhecimento e à percepção de que violou algo estabelecido pelo Senhor, o nosso Deus. Confessar, meus irmãos, é procurar estabelecer para si mesmo o reconhecimento do erro e ter a capacidade de declarar uma culpabilidade e ao mesmo tempo ser sabedor do perdão que o Senhor estende à sala da vida. Nós precisamos entender que confessar é você tirar o peso, aquele cargo que você está levando, aquele fardo, aquela mochila gigante, é desfazer de tudo aquilo e confiar em Deus que te traz o alívio imediato. Confessar, meus irmãos, é poder dar ao outro a possibilidade de ser instrumento da graça de Deus, no abençoar aquele que errou. Confessar é você se deixar ser um instrumento de Deus na vida do outro. Porque quando nós confessamos, nós estamos liberando perdão, nós estamos recebendo perdão. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos dando uma nova oportunidade para nós mesmos de recomeço. Olha o que o texto da palavra de Deus nos diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. A palavra confessar, meus irmãos, significa declarar, revelar, reconhecer a verdade, a realidade de ação, erro ou culpa. Declarar pecados a um confessor, ouvir uma confissão. Esses são os significados que nós encontramos no dicionário para a palavra confessar. Mas quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, Tiago ele é extraordinário. Tiago ele traz coisas práticas para a vida cristã, da igreja, do crente, no nosso dia a dia. Olha o que Tiago fala, no verso de número 15, ele diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aí quando nós avançamos no verso 16, Tiago continua discorrendo esse mesmo assunto que ele havia iniciado no versículo 15. Tiago começa a fazer a relação entre oração e cura, iniciada no versículo anterior. Ele diz: orem uns pelos outros para serem curados. Recebendo, meus irmãos, um adendo nessa frase, orar uns pelos outros, porque vem complementada com a frase: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. A atitude de confessar os pecados também alivia as dores e a enfermidade de alguém. Não quer dizer que a doença seja a causa de pecado, como Jesus encontrou várias vezes com pessoas pelo caminho. E aí os sacerdotes, os fariseus perguntavam: quem pecou, este ou a sua mãe, para que nascesse assim? Quem pecou, este ou a sua família, para que fosse desse jeito? Não. O pecado não é consequência ali a enfermidade não é consequência do pecado, mas pode ser. Ela pode ter, o pecado pode ter uma influência na enfermidade. E com base, meus irmãos, nessa informação, então, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho nos alerta que a exortação a confessar, descrita no texto, não quer dizer que devemos sair por aí confessando para todos os nossos pecados, para todos os irmãos. Eu não posso sair falando para todos os irmãos, um por um, aonde estiver, dizendo: olha, eu pequei, eu fiz isso, olha, eu pequei, eu fiz isso. Porque existe uma situação, existe uma palavra chamada afinidade. E muitas vezes nós entendemos que a afinidade é uma panelinha. Muitas vezes nós traduzimos como uma panelinha. É um grupinho fechado. Mas não é, é um grupo de afinidade. São pessoas que pensam, que agem, que se correspondem, que conversam, que
dialogam sobre os mesmos assuntos, sobre as mesmas coisas, e muitas vezes você tem afinidade com alguém, e aí você precisa confessar o seu pecado. Então, quando a palavra de Deus nos diz confesse os seus pecados uns aos outros, é exatamente isso. Você procurar alguém de confiança, alguém que você sabe que você vai falar, e aquele assunto vai morrer ali. Ele não vai se extrapolar, ele não vai passar para outro. Infelizmente, meus irmãos, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, nós temos pessoas que foram regeneradas, transformadas, mudadas, que têm o Espírito Santo e entendem, mas também temos muitas pessoas que não sabem e que não tiveram ainda essa transformação e que ainda não sentem esse impacto do Espírito Santo nas suas vidas. E você pode muitas vezes ser a pessoa interessada em saber e ouvir sobre o nosso confessar de pecados, é quem realmente nós ofendemos, é aquela pessoa a qual nós agredimos indiretamente, a qual nós ferimos, sem muitas vezes entender o porquê nós estávamos numa situação complicada, ruim, e acabamos falando algo, proferindo algo, ou fazendo algo que prejudicasse aquela pessoa. Essa é a primeira pessoa interessada em ver a sua confissão. Meus irmãos, nós devemos também confessar a irmãos consagrados, sérios e equilibrados, que nos ouçam sem transmitir a outros, podendo estes irmãos ainda também ter uma palavra de orientação em nossa caminhada espiritual, nos fazendo soerguer, nos levantar do chão, nos trazendo de volta, nos dando ânimo, encorajamento. Pastor Exaltino diz o seguinte: sem dúvida, o peso do pecado ocultado é muito duro para ser carregado. O peso do pecado ocultado é muito duro para ser carregado sozinho. Nós precisamos de ajuda, precisamos de outras pessoas. Pecado não confessado, meus irmãos, normalmente traz enfermidades físicas, emocionais e espirituais dentro do corpo de Cristo, e inclusive para cada indivíduo que pecou. Como apresenta o sábio Salomão nos seus Provérbios capítulo 28, verso 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós vemos muita expressão, de que o Senhor vai lançar os nossos pecados no lago do esquecimento. Mas nós precisamos entender também o que é perdão. E eu quero em uma frase aqui dizer para você o seguinte: perdão é quando a gente lembra da ofensa, mas sem rancor, sem mágoa e sem raiva, ira ou qualquer sentimento desses. Porque aquilo que nos foi feito sempre vai ficar guardado em nossa memória, nós sempre lembraremos daquilo. Mas o que nós não podemos é deixar esta memória trazer a nós raiva, rancor, ódio ou qualquer sentimento dessa natureza. A confissão, meus irmãos, é uma forma de limpeza e purificação emocional. Nós nos livramos do peso que nos impedia de caminhar, que nos impedia de avançar. O princípio da confissão, meus irmãos, é de ajuda mútua e não de expor alguém diante da comunidade. Nós não estamos aqui para apedrejar ninguém, nem para colocar essa pessoa diante de todo mundo, mas nós estamos aqui para acolher, para abraçar e para caminharmos juntos, a não ser que haja uma necessidade para tal procedimento. Se o pecado for algo que ofende a toda a comunidade, infelizmente nós precisamos trazer a toda a comunidade. Mas isso não quer dizer que a igreja tenha que abandonar esta pessoa. O propósito, meus irmãos, da confissão é despertar os irmãos para a oração.
Quando alguém nos procura para confessar um pecado, uma falta, uma dificuldade, um deslize, isso é o propósito maior, é nos despertar para que nós possamos estar orando uns pelos outros, para que nós possamos estar intercedendo, clamando, buscando a nosso Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam mudadas e venham a glorificar a Deus. O texto também nos fala: orem uns pelos outros para serem curados. Quando nós somos conclamados a ouvir uma confissão, nós somos conclamados agora a ser intercessores das pessoas que pecaram, para que elas não caiam mais, para que elas se fortaleçam no Senhor, para que busquem a santidade do Senhor. Existe uma frase, uma declaração dita pelos rabinos judaicos, que é bem curiosa. Eles falam o seguinte: a oração do justo se compara com o gardanho, com o gadanho. Gadanho é uma foice. Assim como o gadanho, modificadas a posição do trigo, a oração muda a disposição de Deus, fazendo-o passar da ira para a misericórdia. Assim como a foice, quando passa no trigo, ela muda a disposição do trigo, assim também a oração, quando é feita a Deus de todo o coração, em contrição, em busca, em intercessão, ela muda o coração de Deus, de ira para a compaixão, de ira para a misericórdia, de juízo para amor. Segundo Russell Champlin, a oração, meus irmãos, é um ato criador, capaz de modificar as pessoas e alterar as circunstâncias. Todavia, só tem verdadeira eficácia nas mãos do justo. A oração só é eficaz quando ela é feita e proferida por um justo, por alguém que realmente tem a sua vida consagrada, tem a sua vida santificada, que busca ao Senhor, que clama ao Senhor com frequência, que entende a todo instante que é um pecador que precisa de misericórdia, que se torna um vaso para a manifestação do poder de Deus. Como Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. A igreja, meus irmãos, não é lugar para alguém derramar também, sair falando com prazer dos pecados cometidos no passado, como muitas vezes nós ouvíamos em testemunhos mirabolantes do mover de Deus. Mas a igreja é um lugar terapêutico, é um lugar de tratamento, de restabelecimento de vidas e relacionamentos. A igreja é um lugar onde as pessoas devem encontrar a cura e não a doença. A igreja é um lugar onde as pessoas chegam doentes e devem sair curadas, transformadas, modificadas pelo poder do Senhor. Quem prejudicar o outro, meus irmãos, deve aproximar-se dele e confessar-lhe o seu pecado. É isso que Tiago está trazendo para nós. Se você feriu, se você maltratou, se você agrediu, se você deu uma palavra torpe, aproxime-se, traga de volta, busque. A confissão, meus irmãos, nunca deve ser praticada como uma expressão do sentimento pervertido, do dramático, mas como o cumprimento do princípio bíblico do experimentar a completa restauração do ser humano. É isso que nós precisamos viver como igreja, como comunidade. Nós precisamos aprender a experimentar a restauração de vidas,
Como é maravilhoso quando a gente vê pessoas que tinham uma vida toda destruída ser transformada pelo Senhor. Como é maravilhoso quando a gente assiste aqueles vídeos da Cristolândia, de pessoas que viviam uma vida destruída e foram encontradas e transformadas pelo amor de Jesus. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. Nós precisamos ser uma agência de restauração de vidas. A confissão e a restituição são elementos, meus irmãos, que andam de mãos dadas na prática da vida cristã. A confissão e a restituição são elementos que devem andar sempre de mãos dadas dentro da realidade da comunidade cristã. Reparem só o exemplo citado por Neemias, capítulo 9, verso 3, 2 e 3. Neemias capítulo 9, verso 2 e 3. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Um povo que havia se afastado do Senhor, que estava vivendo em pecado, estava vivendo uma vida pregressa. Deus agora fala: vocês querem a terra prometida novamente? Vocês querem novamente viver neste lugar? Confessem os seus pecados. E o povo então fez, o povo confessou os pecados, mas não só isso, o povo, além de confessar os pecados, de sentir o alívio, de ver o descarrego daquele peso que estavam carregando, eles sentiram que eles precisavam buscar a santificação no Senhor. E a santificação, meus irmãos, ela vem através de uma busca de leitura da palavra e oração. Diz o texto aqui: eles ficaram 3 horas em pé, lendo a palavra de Deus, lendo o livro da lei, e mais 3 horas confessando e adorando ao Senhor. Nós precisamos de momentos assim como igreja. Precisamos de momentos em que nós possamos viver somente o mover de Deus no meio de nós. Momento de ver os pecados irem embora e a santidade do Senhor descendo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. O texto diz, meus irmãos, que após confessarem os pecados uns aos outros, o povo entrou em estado de consagração e santificação. E isso só é possível através de uma vida pura e uma consciência limpa, como diz o salmista no Salmo 24, versos 3 e 4, que ele diz: Senhor, quem entrará no santuário? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Precisamos buscar uma vida de consagração e santificação ao Senhor. Pastor Exaltino Gomes ainda diz o seguinte: o mais importante é que os crentes devem orar uns pelos outros, praticando a intercessão. Enfermidades, problemas, lutas e fraquezas dos membros de uma comunidade devem ser motivo para a oração intercessória. Quando nós ficarmos sabendo do problema de alguém, quando nós ficarmos sabendo da enfermidade de alguém, das lutas de alguém, dos problemas enfrentados pelos pecados ou qualquer situação, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Isso deve ser motivo de cada vez mais buscarmos a Deus, orarmos a Deus, para que Deus se manifeste no nosso meio. Desta maneira, meus irmãos, compreendemos que a cura do corpo físico e espiritual da igreja só se dará mediante a oração dos irmãos
e a confissão dos pecados uns para com os outros. Queremos ver a igreja crescer, queremos ver o povo de Deus avançar em Nossa Senhora das Dores. Nós precisamos orar uns pelos outros para que haja confissão de pecados. Precisamos orar, meus irmãos, para que a igreja seja limpa, seja purificada, seja transformada e busque a santificação e a unidade da fé em Cristo Jesus. Para concluirmos, como corpo de Cristo, precisamos restabelecer a comunhão partida entre os irmãos. Por causa de um pecado cometido no meio da igreja, confessando as nossas falhas, transgressões e pecados uns aos outros. Sabe por quê? Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 e 9. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos a purificação pelo sangue de Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha que palavra extraordinária. Se nós, meus irmãos, somos igreja, somos luz aqui nessa cidade, e nós dizemos que andamos na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus nos purificará de todo o pecado. Que nós possamos, meus irmãos, buscar uma vida em que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, viver em confissão, viver em busca espiritual de comunhão com Deus e com os irmãos, de comunhão com Cristo e com a igreja. Que nós possamos buscar ter uma vida de santidade diante do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim este culto. Agradecemos a cada um de vocês que esteve conosco e está nos acompanhando nestes cultos, em transmissão online. E a você que mora em nossa cidade e participa conosco, convidamos você a, quando tudo isso acabar, vir aqui fazer uma visita, venha nos visitar, porque nós queremos dar um abraço a você que tem nos acompanhado. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, que nós possamos compreender esta palavra de hoje, Deus, como um alerta do Senhor para a nossa vida. Um alerta, Deus, em que nós possamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar ao Senhor enquanto o Senhor está perto. Para que possamos ter, ó Deus, sentir em nós o mover do Teu Espírito, a transformação do Senhor.